Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Bom dia, irmãos. Esse é o nosso culto de domingo de manhã, mas hoje, especialmente, é um modelo de aula demonstrativa Rema. Amém? Quantos aqui já fizeram a escola ou estão fazendo? Graças a Deus. Acredito que se fosse pedir o testemunho de cada um aqui, eu ouviria coisas grandiosas da parte de Deus, de como Deus está se movendo e operando milagres através do conhecimento da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então nós vamos ensinar um pouco a respeito de cura essa manhã. É claro que no Rema nós temos 7 dias falando a respeito de cura, 2 horas e 15 minutos por dia. Então não tem como resumir tudo em 50 minutos. Então eu pensei um dos temas das aulas e a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, que é fé para a cura. Amém? Então essa manhã nós vamos falar a respeito de fé para a cura. E como nós falamos a respeito de fé, a gente começa na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, e eu quero que você abra comigo aí, por favor. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. No verso 3 ele diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém, irmãos? Então, esse texto é muito rico, a gente poderia ficar a manhã inteira falando a respeito dele, mas eu quero pensar algumas coisas aqui que são importantes e vão embasar o ensinamento dessa manhã, ok? Primeira coisa, ele diz que a fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo. E em seguida, no verso 3, ele fala que é por essa fé, nesse princípio de fé, onde eu tenho uma certeza de algo que eu não estou vendo, eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que eu vejo veio a existir primeiro num lugar onde eu não vejo. Então, você entende comigo que aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto, ele está se referindo a um ambiente natural. Mas quando ele fala de algo que eu não vejo, e que pela palavra foi criado, é um ambiente espiritual. Estão entendendo? E esse ambiente espiritual, ele é gerado primeiro. E depois, o natural começa a se formar. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que a gente vê, veio a existir daquilo que a gente não vê. Então existe um poder na palavra de Deus, que quando liberado, ele cria coisas, move coisas, puxa coisas, adquire coisas espirituais, que depois, numa sequência, começa a acontecer no natural. Ok? Até aqui? Então, percebe que ele fala a respeito de ver, de crer, né? Então, existe sim um ambiente natural e existe um ambiente espiritual. Ok? E as coisas não são independentes, elas têm ligações entre si. E no ambiente natural nós temos sentidos naturais. Quais são eles? Nós temos a visão. Vocês estão aqui? Pode participar, ok? Nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos olfato, paladar e tato, não é isso? Então são 5 sentidos naturais, mas existe também um sentido espiritual, e esse sentido espiritual é a fé. Amém, irmãos? No natural, nós percebemos as coisas naturais, usando, e cremos nas coisas naturais, usando os nossos sentidos naturais. Por exemplo, eu tenho uma firme certeza que vocês estão aqui. Por quê? Eu estou vendo vocês.
Eu tenho certeza que o ar-condicionado está ligado. Porque eu estou percebendo, eu estou ouvindo um som vindo daqui, de ar, chegando nesse lugar, e também consigo sentir ele. Eu tenho certeza que esse copo tem água, porque eu sinto o gosto da água, eu percebo. Então, o natural, ele ativa sensores no meu corpo, reações no meu corpo, que me dão informações das coisas naturais que estão acontecendo. Isso gera uma certeza para mim de que existe um natural. Amém, gente? Porém, existe algo que gera reações no meu espírito e que me informam também que as coisas espirituais são reais. E esse algo é quando eu experimento da palavra de Deus, e isso gera fé no meu coração. Então, a fé na palavra causa reações no meu espírito. E eu não consigo ser um homem somente carne, somente emoções, pensamentos, ou somente espírito. As coisas estão ligadas. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma, e eu habito em um corpo, não é verdade? Então, é bom que a gente possa usar todos os nossos sentidos, para que a gente possa ser completo. Estão entendendo, irmãos? E nós vamos falar a respeito aqui desses sentidos, não somente os sentidos naturais, mas também a nossa fé. E um sentido, ele não toma o lugar do outro. Por exemplo, eu não consigo ver com o nariz. Se eu conseguisse, eu enxergaria muito mais do que todos vocês. Mas eu não consigo. Eu não consigo ver com os ouvidos. Eu não consigo sentir o gosto com as mãos. Amém, irmãos? E eu não consigo experimentar das coisas espirituais se não for por fé. Então, esses sentidos, eles se apoiam e eles se somam, mas eles não podem anular um ao outro. Então, se eu fechar os meus olhos, eu não vejo mais vocês, não quer dizer que vocês não estão mais aqui. Estão entendendo? Um sentido, ele vai ajudando o outro, ele vai apurando o outro. Muitas vezes, pessoas que perderam a visão, eles desenvolvem a audição, o tato, os outros sentidos, para quê? Compensar aquela fragilidade, não é assim? Às vezes pessoas não conseguem ouvir ou não conseguem falar, e aí se comunicam através de sinais, outras formas de comunicação, para um suprir o outro, mas eles se ajudam. E por que eu estou falando isso? Quando nós falamos a respeito de fé para cura, nós temos que entender que não são inimigos os sentidos, eles existem, e nós podemos utilizá-los também. Porque, senão, irmãos, a gente usa a palavra, mas de um jeito onde ela não é exatamente assim. Porque a gente diz, mas eu não vivo pelo que eu sinto. Como se o que eu sentisse não tivesse a menor importância. Mas não, Deus fez audição, visão, tato, paladar, visão, não é isso. Então nós temos sim os sentidos, e nós podemos utilizá-los em conjunto com a nossa fé. E nós estamos falando de fé para cura. Estão comigo até aqui? Glória a Deus. Então, veja bem, abra sua Bíblia comigo. E enquanto você está procurando aí Provérbios do capítulo 4, verso 20, eu vou só abrir um parêntese aqui. Os sentidos, tanto os naturais como a nossa fé, como eu disse, eles podem se somar, mas a gente tem que só tomar cuidado para que a gente não atrapalhe o outro. Veja só o que Paulo diz na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, se você quiser ir anotando como se fosse uma aula, também pode. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então veja, eu com a minha fé, eu vou atentar para as coisas espirituais, aquelas que são eternas, aquelas que vêm primeiro, amém, irmãos? E eu não posso deixar
que outros sentidos atrapalhem essa percepção espiritual. Mas uma vez somando os sentidos com a minha fé, eu chego num bom lugar. Vamos ver isso na Bíblia. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Ele diz assim, em Provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o quê? Os ouvidos. Não deixe apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vida para o que acha e saúde para o seu corpo. E em seguida ele continua dizendo, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direto, as tuas pálpebras diretamente diante de ti, pondera a verdade dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Consegue perceber como aqui em Provérbios ele vem falando, ei gente, nós temos olhos, nós temos ouvidos, nós temos um coração, nós temos um entendimento, e nós devemos usar todas essas coisas em prol da palavra. Ouvimos a palavra, mantemos ela diante dos nossos olhos, nos mantemos nos princípios da palavra, caminhando nele, e o que acontece? Uma reação vai ser formada no meu próprio corpo, porque quando a palavra que é Espírito entra, e ela encontra um lugar no meu coração, por isso que ele diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é a fonte da vida. Aonde está a palavra, onde está o nosso tesouro, no nosso coração que é a palavra, quando eu guardo ela ali, e eu fico com os olhos fitos nela, eu estou declarando a palavra, eu estou ouvindo da palavra, isso começa a causar reações no meu corpo, e a reação que ele garante são vida para aqueles que acham, e saúde para o seu corpo. Então Deus está dando uma fórmula, para que a gente possa viver em saúde, e ela é baseada na palavra, usando os sentidos, para conseguir absorver essa palavra. Em Romanos no capítulo 8, no Romanos capítulo 10, no versículo 8, ele diz, como diz, a palavra está junto de ti. Aonde? Na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? A Bíblia fala em Romanos no capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo, e ouvir o quê? A palavra. Então, essa introdução toda foi para dizer que os nossos sentidos, eles não são inimigos uns dos outros, mas colocando a fé em primeiro lugar, todas as coisas vão cooperar, elas vão se ajustar para que a gente tenha vida e vida em abundância. E a gente precisa aprender a usar nossos sentidos naturais, em cooperação com a nossa fé. Deus é bom? Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos entender que cada sentido, ele tem um estímulo, algo que faz com que ele seja ativado. Por exemplo, se não tiver luz, eu não consigo ver. Se não tiver som, eu não consigo ouvir. Então, para que eu possa ver, eu dependo de um estímulo, eu dependo de algo que ative a minha visão. E esse algo é a luz. Sem luz ninguém enxerga nada, ok? Para eu ouvir, eu preciso de som, porque o som vai chegar no meu organismo e ele vai estimular a minha audição. E o que será que estimula a fé? Para que ela possa agir e para que ela possa entrar em ação. A palavra de Deus, ela é o estímulo, ela é o que faz com que a nossa fé entre em ação. Então diga comigo, se não tem palavra, não tem fé. Se não tem palavra, não tem fé. Daí a importância dessa escola, porque nós estamos aqui para ensinar a palavra.
E quando você recebe dessa palavra, irmão, eu desafio qualquer um nesse lugar a ficar 2 anos aqui ouvindo a palavra segunda, quarta e sexta, 2 horas e 15 por dia, e não sair daqui cheio de fé. Você vai se encher da palavra. E aí, o estímulo para mover no espiritual vai ser entregue. E aí nós podemos agora sim fazer as mesmas obras e outras ainda maiores do que a que Jesus fez, porque nós estamos nos movendo em fé. E quando nós falamos em fé a respeito da fé para cura, nós precisamos de palavra. Então eu quero que você anote aí alguns versículos. Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É promessa de Deus ou não é? Sim. Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus 8, 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mais um versículo, 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém, irmãos? Então o primeiro passo para que possamos receber da cura pela fé é ter palavra. A palavra é o que estimula o nosso espírito. Amém, irmãos? Então recebemos palavra. E depois nós precisamos crer que recebeu. Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Professor, mas isso é tão básico. Irmãos, mas se nós não tivermos uma base forte, não estivermos sempre ouvindo as mesmas coisas nesse sentido, pode ser que aquilo que é básico, mas poderoso, se torne algo comum, e a gente não usufrua daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Então é importante relembrarmos as mesmas coisas. Ele disse assim, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Amém, irmãos? Então, quando eu estou em oração com a palavra, crendo que eu receber, eu recebo na hora. Por isso que quando nós lemos Hebreus no capítulo 11, no verso 1, ele diz, a fé é. A fé não vai ser, a fé é. Fé é agora. Diga, fé é agora. Então quando eu recebo agora. Isso é fé, é uma firme certeza de que aconteceu agora. Aqui dentro, no meu coração, chegou uma certeza, aconteceu agora. Amém, irmãos? Em João, no capítulo 14, no verso 13, abra aí João 14, 13, porque se a aula precisa de palavra, amém? João 14, 13. Ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que interessante. Essa palavra aqui, pedir, no original, também pode ser traduzida como requerer. Então é como se você fizesse um requerimento. Um documento legal, exigindo algo que é seu por direito. Então ele está dizendo, olha, se você fizer um requerimento no meu nome, o meu Pai vai fazer para você. Amém? Então, quando nós oramos, e quando nós oramos conscientes do que temos na palavra, é como se nós estivéssemos expedindo um requerimento para que as verdades dessa palavra se tornem reais na nossa vida. Então, a partir do momento que eu expedi esse requerimento, eu já estou crendo que as coisas começaram a acontecer. Eu já estou crendo que no espiritual as coisas já foram encaixadas, já foram liberadas. Deus já disse sim, Deus já disse amém. E agora o natural vai ter que começar a se mover para se enquadrar naquilo que é espiritual. Aleluia! Então, eu tenho que ter palavra, eu tenho que crer que recebi, e o que mais? Eu preciso falar essa palavra, confessar essas verdades. Amém, irmãos? Então, como é que funciona? Se eu creio em cura, e se eu creio que recebi, o que está dentro do meu coração tem que começar a sair. Com o coração eu creio, e com a boca eu confesso. Amém? Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Quantos sabem que esse versículo que Paulo está citando na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, ele se refere ao Salmo 116. Abra sua Bíblia aí no Salmo 116, versículo 1. Aleluia, eu vou ler bem rapidinho. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria. E aí por isso eu disse, ainda que estivesse sobre modo aflito. Aleluia. O que o salmista está dizendo? Ei, eu estava passando por toda essa pressão, mas eu estava crendo e eu estava falando. E parecia que nada mudou, mas eu continuava crendo e eu continuava falando. E parecia que as circunstâncias estavam lá, mas eu sei que Deus me ouve no momento que eu oro, no momento que eu peço. Então quando eu oro, quando eu peço, eu sei que o Senhor é bom. Em todo tempo está sendo expedido um requerimento ali, ordenando que as verdades dessa palavra alcancem a minha vida. Então eu criei, por isso eu falei. E nós também cremos, por isso é que falamos. Aleluia. Então, irmãos, tem que ter palavra no nosso coração e na nossa boca. Então veio um momento de dor, apareceu um sintoma, chegou um laudo. Ei, esse momento é o momento onde todos os meus sentidos têm que estar ativados. Eles trabalham juntos. Então eu vou me mover em fé, eu vou usar aquilo que eu aprendi, e eu sei que quando eu libero palavras crendo, algo é gerado no espiritual, e o natural vai ter que começar a se alinhar. Mas é impossível, para Deus nada nem é difícil, e a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E tudo é tudo em qualquer linguagem, seja no grego, no hebraico, no inglês, no espanhol. Ei, irmãos, tudo é tudo. E tudo é possível àquele que crê. Então, eu libero palavras. Chegou os sintomas, eu tenho uma opção.
aceitar aquilo como sendo algo natural, ou me impor como ser espiritual que eu sou, para que as realidades espirituais que foram liberadas para a minha vida se movam e se mostrem no natural, no meu próprio corpo. Aleluia. Veja que isso nos coloca numa posição ativa na fé. Por isso que a fé é. A gente não fica chorando, Senhor, se for da tua vontade. Ei, irmão, se não é fé, nunca. Fé é firme certeza das coisas que se esperam, uma convicção de fatos que eu nem vi, mas eu sei que é real, porque a palavra de Deus diz. E é o momento de eu começar a liberar a palavra. Ele mesmo tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então o corpo comece a se alinhar a essa verdade. O meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim e traz vida ao meu corpo mortal. Ei, a mesma Bíblia diz que Ele tomou, Ele carregou, Ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Ei, o salmista fala, ei, viverei, não morrerei, e contarei os feitos do Senhor. Aleluia. Palavra, irmãos. Assim como nós temos reações quando uma luz forte chega aos nossos olhos, assim como nós temos reações quando um som chega ao nosso ouvido, nós temos que ter reações pela palavra. Nós temos que reagir a essa palavra. Ei, diga para você mesmo, reage, crente. Temos que reagir, irmãos. Reagir com a palavra. Sabe por quê? O diabo não conhece o nosso coração, mas ele está atento às nossas reações. Ele está atento às nossas reações. Então os sintomas aparecem, a má notícia chega, o laudo está por lá. E o que acontece? Acontece que nós vamos reagir a essa informação. E como nós vamos reagir, é que ele está ali na expectativa. Porém, Deus também está na expectativa da nossa reação. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e ainda farão outras maiores. Deus também está na expectativa da nossa reação. Como nós vamos reagir? Como estamos reagindo? Certa vez eu ouvi um pregador dizendo, ei, o diabo, ele usa sintomas. Ele dá uma dor, ele dá um laudo, e se você disser sim, ele diz toma. Sim, toma. Entendeu? Teve um delay aí, né? Ok. Mas o fato é que, como nós estamos reagindo? Ei, irmãos, vamos começar a mostrar para o diabo a nossa reação? A minha reação é a reação da fé. Ei, Ele mesmo tomou, Ele carregou, Ele levou. Viverei, não morrerei, contarei os feitos do Senhor. Aquele que começou em mim a boa obra, aperfeiçoará a cada dia. O Senhor começou uma boa obra, eu vou concluir e nada vai me parar. Oh, aleluia, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que creem no seu nome. Tudo vai se dissipar, e uma palavra liberada vai fazer com que cada célula do meu corpo comece a se alinhar às verdades dessa palavra. Professor, mas até quando eu tenho que falar? Até que os seus 5 sentidos comecem a dar testemunho do que aconteceu no seu corpo. Eu vou falar de novo, até que cada célula do seu corpo comece a dar um bom testemunho. A palavra real funciona, e ela funciona na minha vida. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Diga mais uma vez, reage, crente. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom. Irmãos, essa ministração, ela teve origem, já está preparada há algum tempo. Eu estava esperando um momento oportuno, porque ela teve uma origem num sonho que eu tive. Eu tive um sonho muito nítido, parecia que eu estava vivendo aquilo, onde eu encontrava uma mulher, na verdade uma irmã, e ao olhar para ela, eu percebia nos seus olhos, no seu semblante, uma tristeza,
mas não só uma tristeza, eu não sei explicar muito bem, espero que você consiga me entender, mas não só uma tristeza, mas também no olhar aparecia uma certa insatisfação, ou um desapontamento, e esse desapontamento se referia a Deus. E eu perguntava a ela, o que está acontecendo? E ela disse, eu estou muito doente. Eu perguntei, olha, mas Deus é bom, Ele quer curar. Você crê em cura divina? Ela disse, eu creio que Deus é bom, eu creio que se for da vontade dEle, Ele vai me curar, mas eu não entendo, porque eu sou ativo na igreja, eu ministro a palavra, eu sirvo no corpo de Cristo, eu estou envolvida, e desde que esses sintomas apareceram, eu ainda não fui curada, e só está piorando. E eu fiz uma pergunta para ela, mas você crê que Deus cura? Ela disse, é claro que eu creio. Eu falei, então me diga por favor, 2 versículos que estão embasando a sua fé. E naquele momento ela baixou a cabeça e não conseguiu responder. Irmãos, eu comecei a pensar, sabe, às vezes no próprio corpo de Cristo, nós estamos envolvidos num afã, numa reação, achando que é fé, mas que na essência não é. E sabe o que Deus honra? Ele honra a fé na palavra. Ele não honra sentimentos, Ele não honra boa vontade. Então, para a gente entender e finalizar a questão da fé para a cura, a gente precisa comentar um pouco o que a fé não é. Amém, irmão? Você está aqui ainda? Então, o primeiro ponto, fé não é merecimento. E nessa história que eu contei, o que eu percebi? Que ela estava querendo, desapontada com Deus, porque aos seus olhos ela merecia ser curada. Afinal de contas, era um crente, uma cristã ativa, estava envolvida com as coisas da igreja, estava ali, não estava em pecado, estava... E por que então não aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Acontece, irmãos, que não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus Cristo fez. Ele que levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Ele, para que ninguém pereça, antes que todos cheguem ao arrependimento. Então a questão não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. A questão é se eu estou crendo no que Ele fez, no que Ele conquistou. Amém, irmãos? Então, fé não é uma questão de merecimento, e a fé também não é um desejo muito forte, um pensamento positivo. Ah, não, eu sei que vai acontecer. Não, estou positivo aqui, irmão, estou falando positivo, estou declarando positivo. Não deixo nada negativo sair da minha boca. Estou com uma expectativa que não vai. Não, isso não é fé. Isso é um desejo forte que aconteça. Ah, eu quero muito e eu sei que Deus vai me abençoar. Não, querer muito e não é fé. Fé tem que ter palavra. Fé tem que ter palavra. A palavra tem que sair daqui e entrar aqui. Tem que ser uma firme certeza a ponto que nada te convence ao contrário. Uma firme certeza a ponto de uma indignação se levantar e dizer: ei, corpo, você está fora desses princípios, você está fora dessa verdade. Você tem que se alinhar a essa palavra, porque Jesus já levou, Ele já tomou sobre si. E se Ele tomou, carregou e levou, é para que eu não precise tomar, carregar ou levar. Aleluia. Então, fé precisa de palavra. Irmãos, fé não é esperança. E às vezes a gente confunde. Ah, não, eu creio que Deus vai me curar. Isso é esperança. Esperança é algo para o futuro. Esperança é algo, eu espero que aconteça. Não, fé é. Fé é agora. Fé, eu não creio que Deus vai me curar. Eu sei que Deus me curou. Eu sei que há 2025 anos atrás, Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Então, Ele já me curou. Fé é firme certeza. E se não tem essa certeza, irmãos, todo o resto vira um grande engano. E aí sim pode abrir oportunidade para a gente ficar frustrado. Ah, por que Deus não fez? Por que não aconteceu? Não fez, não aconteceu. Não, irmãos, Deus já fez.
tudo já aconteceu. Em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, em algumas versões, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ei, saúde é bênção ou não é? Vigor físico é bênção ou não é? Pois então Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Amém? Ei, fé não é negação. Ah, pastor, mas tem aquele versículo, o que os olhos não viram, não conhece esse? Vamos, me ajudem. O que os olhos não viram, porque as pessoas falam, não tem na Bíblia, o que os olhos não viram, o coração não sente, então eu prefiro nem saber. Não tem na Bíblia. A Bíblia diz que o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus nos revelou pelo Espírito. Então a fé não é negação. Ah, não vou nem procurar, porque quem procura acha. E aí sabe o que acontece? Não faz exame, não faz um check-up regular. Por que não? Não quero procurar não, porque vai quem procura acha. Irmão, tem que achar para poder crer e resolver. Porque, irmão, eu entendo, a definição que eu tenho de doença é igual de rebelião. Tem que ser rápido. Tem que achar rápido e cessar rápido. E a doença é a rebelião do seu corpo. Algumas células ali resolveram não seguir o padrão. E se não seguir o padrão do todo o corpo, está em rebelião. E se está em rebelião, a gente tem que agir rápido. Então, quanto antes de descobrir a rebelião, mais rápido você sana com ela. Então, vamos sim fazer exames. Como está o seu check-up anual? Porque, irmãos, pode ser que a gente, na verdade, esteja escondendo o medo. E aí eu não quero saber, não estou sentindo aqui, não, mas estou crendo. Deus é curado. Está com medo. Está com medo de estar doente, está com medo de uma má notícia. Mas só que Deus não nos deu o espírito de medo. O espírito que Ele nos deu foi de ousadia. Amém, irmãos? Não é medo. Então, vamos ser sinceros diante do Senhor. Se apareceu algo, se um sintoma chegou, irmãos, vamos descobrir o nome disso. Sabe por quê? Porque a gente vai poder usar o nome de Jesus, que é acima de todo nome. Então, descobriu que o nome é câncer. Câncer, entenda bem uma coisa, Jesus é o nome acima de todo nome, e você vai ter que se dobrar a esse nome. É diabetes, olha, diabetes, entenda uma coisa, tem um nome acima de você, é o nome de Jesus, que me foi dado por herança, então eu estou usando esse nome agora. Eu estou requerindo aqui, no nome de Jesus, que você vá embora. Estão entendendo, irmãos? Não precisa ter medo, nós vamos usar a fé para mover no espiritual aquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Aleluia. Outra coisa, fé não é um assentimento mental. Entendi, entendi. Professor, essa aula entendi, cara. Legal, entendi bem, vou até ouvir depois aqui, entendi, anotei. Concordo, legal, está resolvido já. Não, você só concordou aqui. Só fez sentido. Só é legal, entendi. Agora entendi, eu tinha essa dúvida, agora entendi, mas ainda está aqui. Enquanto estiver aqui, não tem fé. Tem uma concordância, legal, estou no time, estou no grupo, faço parte disso aí. Mas a partir do momento que sai do seu entendimento e chega no seu coração, e passou a ser uma firme certeza aqui, aí chegou a fé. E como que eu sei que eu estou crendo? Irmãos, a fé é igual um vulcão. Ela começa a queimar aqui por dentro. E quando entra em erupção, você não consegue segurar não. Ela vai explodir e vai sair da sua boca e vai causar uma reação, vai causar um mover, a ponto de quem estiver ao seu redor vai ver. Ninguém consegue esconder um vulcão em erupção. Ninguém consegue esconder quem está crendo. Porque quando você está crendo, tem reações. E o primeiro a perceber essas reações é o diabo. Que vai entender, rapaz, ele perdi, esse aí está crendo. E aí a alegria continua, o vigor continua. Amém, irmãos?
Ei, meu corpo começa a reagir. Não estou abatido, não estou cabisbaixo, eu estou crendo. Eu sou da fé, eu vou avançar e eu vou continuar declarando essa palavra até que esqueci a palavra. Cada sentido do meu corpo comece a dar testemunho do que pela fé eu alcancei. Amém, queridos? Ei, então Deus, Ele quer curar. Eu até vou ser mais ousado. Deus quer tanto curar que Ele já até providenciou a cura. Já está disponível como uma dispensa de toda sorte de bênção. Deus já promoveu, já liberou. E tanto Deus liberou, que Ele ensinou na palavra várias formas de sermos curados. E se você estiver matriculado no Rema, você vai aprender que Deus cura através da unção. Tem a unção para curar. Deus cura através do nome de Jesus. Deus cura através da palavra. Amém, irmãos? Deus cura através da imposição de mãos. E Deus cura do jeito que Ele quiser também. Ah, mas não está escrito aqui. Mas Deus quis curar. E agora? Não está desse jeito, não tinha. Rapaz, não tinha na escritura nenhum jeito de cuspir no chão, fazer uma laminha com cuspe e terra, passar no olho e passar a enxergar. Mas Deus quis fazer desse jeito. E se Deus quiser fazer de um jeito diferente com você? Se Deus quiser dar 7 mergulhos num rio, 10 pulinhos numa onda, sei lá, irmãos. O fato é que tem palavra, tem Deus em movimento. Tem palavra, tem promessa para acontecer. Amém, irmãos? Então, Deus quer curar. Mas será que Deus não bota doença para ensinar? Mas e Jó? E o espinho na carne de Paulo? Tudo isso você vai aprender na aula do Rema. Se está curioso, faça sua matrícula. Amém? Tudo isso você vai aprender lá. Mas essa noite eu quero fechar com um versículo. Atos capítulo 10, verso 38. Diz assim: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Ei, então quem oprime não é Deus, quem oprime é o diabo. Mas Deus enviou a solução. Ele ungiu a Jesus, Ele ungiu a palavra, e por onde essa palavra ungida passar, por onde tiverem homens e mulheres com o coração cheio dessa palavra, liberando ela pela fé, por onde você passar crendo, as obras do diabo serão desfeitas, e cura, salvação, manifestação do poder de Deus estará disponível. Deus quer curar a todos. A todos. Certa vez um leproso chegou para Jesus e o Senhor e disse: bom mestre, eu bem sei que se você quiser, você pode me curar. E eu fico imaginando Jesus parando e pensando consigo mesmo. Não está na Bíblia não, é só uma conjectura minha aqui. Ei, mas espera aí. O Espírito do Senhor veio sobre mim. E o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, a curar os cegos, a dar libertação aos cativos. Eu estou andando por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus é comigo. Rapaz, é claro que eu quero. É claro que eu quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Então essa manhã eu quero dizer com toda a certeza do meu coração e com tudo que a palavra diz: Deus quer curar você. Deus quer. Ele tanto quer que Ele já providenciou. E agora só precisa o quê? Você usar o seu sentido espiritual. Não deixe os sentidos naturais atrapalhar, não, que eles possam corroborar, mas não atrapalhar aquilo que espiritualmente você pode conquistar em Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Sabe uma coisa que eu aprendi? Aprendi com o Senhor, aprendi vendo os exemplos da palavra, que sempre que Deus traz uma palavra, sempre que Deus traz um conhecimento, sempre que Deus libera um conhecimento de palavra, ou libera uma palavra, Ele vela para cumprir essa palavra. E num momento como esse, não foi um
um acaso. Do que vamos dar aula no domingo de manhã? Não sei, deixa eu ver aqui, vamos escolher. Não, irmãos, eu creio no conduzir do Espírito Santo. Eu creio também que você não está aqui por um acaso. Não, houve uma atração do Espírito de Deus para você nesse lugar. Então, se o Senhor te atraiu para aqui, se o Senhor me escalou para estar aqui, se a palavra reservada para essa manhã foi essa, eu creio em o Senhor honrando essa palavra com a unção, com prodígios, com sinais e com maravilhas. Amém? Eu creio no que Deus diz. Eu creio na unção, eu creio no poder do nome de Jesus. Aleluia. E sabe o que? Os meus sentidos naturais vão começar a se encaixar nessa fé também. E aí a gente começa a crer e de repente você está sentindo também. Pai, senti um arrepio. E senti a presença da unção. Ouvi até uma voz aqui. É errado? Não. Seu corpo está em comunhão com o seu espírito, você está percebendo. Às vezes as pessoas não conseguem nem ficar em pé quando a unção chega e caem. O que é isso? É os seus sentidos naturais reagindo ao espiritual. Aleluia. Deus é bom. Aprendeu a usar a fé? Amém? Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.